Capítulo 24 do livro Bênção em Palavras. Construa a sua própria realidade. Existia um lenhador que acordava todos os dias, na mesma hora, fazia as mesmas tarefas durante muitos anos. Ele permaneceu numa rotina, mas aconteceu um fenômeno próprio da natureza e quebrou a rotina do lenhador. E então este ficou completamente desnorteado, sem saber por onde começar, o que fazer diante daquela rotina. Havia também uma freira com uma fé muito fervorosa, discípula do Altíssimo, cuidadora dos leprosos, doentes, de enfermidades várias, que chegavam ao seu convento para poder ajudar. Mas em um determinado momento da vida da freira, ela foi acometida por uma doença que ninguém descobria. E então se voltou para o alto e perguntou por que teria de passar por tal doença. Com essas duas histórias, quero falar para você que a quebra da rotina, da mesmice dos padrões, das crises existenciais, das experiências por algo novo, a busca dos mochileiros por uma melhor qualidade de vida, por uma paz, uma aplicabilidade das diretrizes espirituais se faz necessária. Um dia jamais será igual ao outro. Uma hora jamais será igual a outra. Um minuto jamais será igual ao outro. Portanto, cuidado com as rotinas confortáveis que às vezes são condicionadas a você. Cuidado com as receitas prontas, garantidoras de prosperidade e felicidade absolutas. Cuidado com os lobos vestidos de cordeiros diante das facilidades financeiras e emocionais rápidas. Cuidado, porque nem tudo o que parece ser é. Cuidado para não partir para os braços do primeiro sorriso sem perceber que ele era amarelado. Observe antes de pronunciar algo. Observe o campo vibratório que você está envolvido. Observe que às vezes o outro já comeu de pratos sombrios e você já está na iminência de partilhar deste mesmo prato. Diante da invigilância de não saber calar para depois se pronunciar. Aquele que consegue um segundo de silêncio antes de partir para o ímpeto é uma pessoa sábia. Muitas pessoas elevam o pensamento ao alto para pedir muitas coisas, porém a sabedoria é a chave de todas elas. O ser humano sábio consegue reverter quadros emocionais de enfermidades, de abundância em vários setores da vida. O ser humano sábio tem sensatez nas palavras e aprende com os equívocos do outro, não esquecendo jamais que poderia estar no lugar dele. Jamais o sábio se sente privilegiado de não estar no lugar do outro. Jamais o sábio volta o pensamento ao alto e pergunta: por que eu e não o outro? O sábio jamais faz essa pergunta porque está regido pela resiliência e aprendizado diante dos obstáculos. Se estiver com o coração corrompido, enfraquecido, verifique qual erva daninha está a puxar as suas energias, a vampirizar você. Busque a essência real do viver, do estar, do ser, do pertencer. Busque, pois não existem realidades piores nem realidades melhores. Existem realidades. Não existem realidades privilegiadas e realidades sem privilégios. Existem realidades. Não existem realidades mais enfermas ou mais saudáveis. Existem realidades. Cada um construindo a sua realidade. Pois se você julga, automaticamente está se colocando numa situação em que o seu referencial é melhor do que o outro. E por que não o referencial do outro ser melhor do que o seu? O outro pode estar enfermo, mas o outro está aparentando um aprendizado com a enfermidade da alma ou do corpo.
Não queira ser o salvador da dor alheia, de mãos vazias. Enriqueça suas mãos primeiramente. Enriqueça o seu coração primeiramente. Enriqueça os seus olhos, lavando com humildade, para depois se colocar à disposição para o que for necessário. Colocar-se à disposição não é impor tratamento. Colocar-se à disposição é estar disponível. Para enfermidades da escuridão e das trevas, corações eficazes, fervorosos, diante da verdade e da confiança real, sem medir forças com a espiritualidade, sem exigir prazos para a concretização dos pedidos. Não exija prazo para a espiritualidade. Crie e perceba a sua realidade. Observe as pessoas que você atrai, é a sua realidade. Se você estiver rodeado de pessoas falsas, traiçoeiras, é porque de alguma forma criou alguma realidade do seu espectro atrativo, isca para esses seres. Caso contrário, passaria para a lama sem tantos colapsos mentais. A dor é entregue para aquele que decide mudar tantas vezes que for necessário. Mas o sofrimento será sempre opcional. A dor sim, e diante da dor, a cura. Mas o sofrimento, o prosseguir com amarguras e discursos nefastos, é opcional. E é nesse sofrimento que as doenças seguem. Enfrente-se. Perceba que o discurso às vezes não está igual à prática. Perceba que você precisa cavar mais fundo para enxergar o real sentido da vida e não na superficialidade. Sempre quem enxerga a superficialidade brinca de viver. Aquele que decide mergulhar já encontrou a ponta do iceberg existencial, estando disponível para encontrar quantas camadas forem necessárias. Lembre-se que é a sua responsabilidade por estar vivendo neste momento planetário, encontrando seus companheiros e mestres de jornada iluminados, que te dão o combustível para você seguir o seu propósito existencial.